Então, por uma questão matemática simples, a gente sempre vai ver o real perdendo mais poder de compra, mais valor do que o dólar, né? O pessoal há pouco tempo tava falando que a Ethereum ia bater 10k doll, né? Pô, há Certo. pouco tempo. Isso daí Pouquíssimo. é, sei lá, 3 meses atrás no máximo. mais ou menos isso. Tem um monte de vídeo aqui no canal. Muita gente animada com o Ethereum, né? Sim. Bater 10k doll e hoje tá 2.000, né? Tá beirando ali mais ou menos. Qual que é a sua visão do Ethereum? Ele deixou de ser interessante ou o que está acontecendo? Eu acho que a concorrência veio muito forte, né? E aí eu acho que a gente está caminhando para um mercado cripto onde a gente vai ter o Bitcoin, que é de fato descentralizado, uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas eu acredito que as empresas, elas, né, os tokens ali, os projetos, elas vão ser cada vez mais empresas. E o Ethereum, por tentar ter essa premissa mais descentralizada, é aquele negócio, né? Cachorro de dois donos acaba ali morrendo de fome, né? E o Ethereum meio que tem se tornado isso. Mas eu ainda tenho uma perspectiva positiva para o Ethereum. Não sei se talvez US$ 10.000 ou mais do que isso. Tudo vai depender muito da Ethereum Foundation ali organizar a casa e trazer soluções reais onde eles conseguem, né, tentar ser cada vez mais competitivo com um mercado que está crescendo. E tem muito investimento ali de venture capitals, ou seja, tem um mar azul ainda para você se aventurar e o Ethereum tá ficando para trás, né? Ainda é a maior plataforma de Layer 1, então tem muita solução legal lá dentro. Então, por exemplo, como eu comentei, tô 100% em cripto. Uma forma de eu rentabilizar alguns dólares meus é através de alguns protocolos A Eve descentralizados, lá. como a Aave, que majoritariamente estão dentro da rede Ethereum, né? Então, assim, existem outras dentro de outras redes, como da Solana, como a Camino, mas, assim, quando a gente parte da premissa de solução, é aquela que mais tem usabilidade, que o pessoal ainda utiliza bastante e que também tem ali a parte de RWA, que é muito forte pela premissa de instituição, assim, que tem grana de verdade para aportar, né? Mas 10.000 depende agora do escopo que a gente está falando, né? Final do ciclo, final desse ano, para 2030. Depende pra quando. Depende para quando, mas vamos ver. Eu acho que ainda dá para ter umas fichinhas na Ethereum. Se a gente pega a relação do Ethereum contra o Bitcoin, desde o do Proof of Stake deles lá, meu, eles só desvalorizaram contra o Bitcoin. Então, se quiser apostar umas fichinhas para tentar pegar essa recuperação deles, né? Meu, eu acho que é um bom momento, mas eu não teria mais uma mão tão pesada quanto antigamente o pessoal recomendava mais ter na Ethereum, né? Eu lembro que 2021, no ciclo passado, muito era debatido da Ethereum flipar o Bitcoin, né? Então se tornar até maior do que o próprio Bitcoin por conta de usabilidade. E aí agora a gente já tem uma narrativa completamente diferente, né? Talvez até de Solana flipar o Ethereum. Mas até a Solana agora, nos últimos meses, como caiu pra caramba, o pessoal já nem tá mais gostando e nem tá mais vestindo a camisa dela, né? Então, assim, depende muito, mas eu tô otimista com o Ethereum, essas principais soluções aí, é onde eu tenho e vejo soluções reais, né? Então, o DeFi, por exemplo, é uma narrativa bem forte. E o pessoal tá falando que o Ethereum ele degringolou porque o Vitalik arrumou uma namorada. Tem isso. Tem Que ele é woke, meu, mas não sei se é só isso, né? Ô Felipe, e quais criptos você tá de olho? Não necessariamente Uhum, agora, né? Mas assim, falar assim, Luan, essas empresas aqui, elas estão sofrendo, uhum. mas tem bons projetos, né? Que eu acho que você olha Sim, muito isso sim, também. fundamento, com certeza. Eu acho que assim, pegando pelo guarda-chuva, né, da Ethereum, mas antes até, eu acho que tem que, fora o Bitcoin, olhar para as Layers 1, que são aquelas que realmente promovem uma infraestrutura para você trazer usabilidade para o mundo real, né? Sim, Então, eu acho que eu começaria por algumas Layers 1, a própria Ethereum, sim. talvez a Sui, a Aptos, que tá vindo algo bem interessante. Pô, obrigado, viu? O que está dentro do guarda-chuva dessas layers, então, por exemplo, a própria Aave, talvez o Uniswap, talvez ali a Camino. E a Assim, Ronin? a Ronin eu não gosto muito, não. Aham. Eu acho que ela ficou um pouco parada no tempo, né? Assim, ela tinha um grande projeto, que era o X Infinity, que foi né, assim, o que se destacou no ciclo anterior. Mas eu acho que não teve depois nenhuma evolução significativa para colocar naquele patamar, que com certeza aquele patamar antigo que eles atingiram foram muito, assim, foi ânimo, né, ganância demais. Eu acho que, não sei, eu não gosto muito, não tenho recomendação neles.
Não, e nessa época do X Infinity era muito louco, né? Tinha pessoa fazendo clubinho pra Total. jogar, ter como que é a equipe, né? O cara Sim, ir lá comprar um bonequinho pra jogar, foi. em tanto tempo ia rentabilizar. Ah, os bonequinhos chegavam a custar $200, $300, tinha uns que eram Nossa, $1.000. E agora você, se entrar lá no marketplace deles, não deve custar nenhum dólar, né? caramba, meu. Então mudou bastante. Inclusive, essa é uma das premissas que estão, assim, que do ciclo passado foi bem forte, e esse ciclo ninguém tá falando mais, que é esse setor de games, NFT e afins, né? Então, eu acho que o mercado cada vez mais vai focar em fundamento, até pela entrada dos institucionais. E o Ethereum, querendo ou não, por exemplo, é aquela tirando o Bitcoin que por hora é a única que tem um ETF nos Estados Unidos spot, né? Então isso também demanda ali, traz um valor significativo para ela. E se a gente tiver ali né, muito possivelmente uma relação de trazer o staking do Ethereum para dentro desse ETF, a gente está falando de um investimento, uma exposição dentro do mercado cripto por ETF que vai gerar renda passiva, né? Então ali vai ficar em torno de uns 3,5%, mas que para padrões americanos é algo bem significativo, né? Quando a gente pega o dividend yield aí das empresas mais tradicionais, fica mais ou menos nessa faixa de 3,5%, 4%. As empresas que pagam 5%, por exemplo, ao ano, estão pagando pra caramba. Verdade, é uma, e se for ver, é uma ou outra, né? Sim, Que paga tudo aí, porque lá o dividendo é muito baixo, gente. É é, um forrozinho, né? O sim. dividendo. É bem pouquinho mesmo. Tem empresa que paga lá, eles pegam e falam assim, ó, uma empresa sólida paga dividendo é 1%, né? É Aqui, isso aqui no mesmo. Brasil a gente fica mal acostumado. Aqui no Brasil a Total. gente olha 10, é 8. Qualquer É, empresa aí paga 10, sim, 8%, né? Uma empresa mais sólida ali. sim, com certeza. E lá fora é bem pouquinho. Mas também o nosso. A gente fica em real aqui, fica sendo desvalorizado, né, meu? Às vezes os 10% aqui em real não compensa o 1% em dólar lá, né? Que foi o caso de 2024, por É. exemplo. Mas depende muito da janela temporal também, né? Ô Felipe, e você falou que é analista, né? O Uhum. problema do real ele ser desvalorizado é por conta do M2. Ah, O que seria o M2 pra pessoa que não sabe assim? é um dos problemas, Sim. né? O M2 seria a base monetária, né? O aumento dessa base ali, basicamente. Só que você pegando a parte mais líquida da economia. Então, por exemplo, o dinheiro que tem em circulação, então o dinheiro que está nas contas correntes, contas poupanças e assim sucessivamente, mas a parte mais líquida. E aí é a quantidade de oferta de dinheiro que tem ali, né, à disposição da sociedade. Quanto mais dinheiro a gente tem em circulação, as coisas tendem a ter uma inflação maior, né? E aí isso faz com que tudo acabe desvalorizando perante a moeda principal, que é o real. E aí, como a gente tem uma inflação historicamente maior do que a americana, então, por uma questão matemática simples, a gente sempre vai ver o real perdendo mais poder de compra, mais valor do que o dólar. Não que o dólar não perca, o dólar também perde, né? Só que numa relação menor. E uma das pautas aí que a gente chega a entender que o real tá cada vez perdendo mais valor é pela relação de aumento da base monetária. Se a gente pegar, tem um gráfico bem legal que você pega, né? Vai lá no TradingView, por exemplo, e joga o Ibovespa em reais e o BRM2, né? Que aí você pega essa base monetária em reais. Você vai ver que existia uma correlação onde, conforme o aumento da base monetária né, vai acontecendo, os ativos também vão valorizando em tese. Só que às vezes não mais do que a inflação. E aí, desde a pandemia, por exemplo, a gente teve uma inversão bem perceptível, onde esses ativos não acompanharam o aumento dessa base. Por isso que talvez a gente esteja vendo as coisas muito mais caras e o poder de compra do brasileiro não aumentando. Mas essa é só uma das prerrogativas, né? Da outra também é a gestão pública, que é Uma bem bosta. duvidosa. É. Eu ia falar duvidosa, mas uma bosta eu acho que Fica mais fica, melhor, né? fica. Mas também, pô, meu, aqui o pessoal quer pegar o pior prefeito de São Paulo e colocar como ministro de Economia, um cara que falou que fez um cursinho de É, semanas, não né, tem como dar certo, pra né? comandar uma economia do tamanho do Brasil, né? Então, pô, tá na cara que não vai dar certo, Sim, né? entristece, né? Porque se a gente olha Tristeza, O pô. Brasil tinha tudo pra dar certo e a gente sempre fazendo só os voos de galinha por aí por conta de umas cagadas dessa. Pô, eles tinham que ter colocar mais pessoas técnicas, mesmo, né? Sim. Até o exemplo, né? E eu acredito que, pelo que eu vejo muitos analistas falando, o Galípolo tá fazendo uma boa gestão, Uhum. né, ali dentro do Banco Central. Sim. Então ele é um cara que ele era do mercado, né? Sim.
já era esperado que ele ia tentar controlar o Sim. dólar, real ali e tal, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.